Mateus 6, de 1 a 3. Deixa eu achar aqui, irmãos, que eu estou atrasado aqui. Pensei que eu tinha escrito aqui no papel, mas não escrevi não. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Vamos orar então. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nos dá entendimento, Pai, sobre a esmola, sobre ajudar os necessitados, ajudar os que precisam, verdadeiramente, conforme, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a igreja para cada dia, para que entre nós não haja necessitados. E quando houver pessoas necessitadas, que a própria igreja seja um instrumento de contribuição, de ajuda. E ao mesmo tempo, Senhor, abençoa cada pessoa necessitada, para que, ó Deus, logo possa deixar de ser necessitada e em sequência poder ajudar outras pessoas que precisem. Nos dê essa bênção do entendimento da palavra e nos leva, Senhor, a vivermos, Pai, uma vida de provisão, uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, Pai, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em todas as áreas. Nós te pedimos isso nesse momento, em nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado, vamos assentar. Bem, irmãos, o nosso tema, amém, é a esmola e a justiça. Bom, eu quero já antecipar e dizer que esmola e a justiça não se refere à contribuição na igreja propriamente, certo? Como eu falei ainda há pouco, a contribuição na igreja não é esmola, é outro tipo de contribuição. Então eu quero falar sobre a esmola e a justiça, ok? Eu não vou falar hoje de contribuição na igreja propriamente, a não ser que, que o Espírito de Deus faça alguma coisa diferente aqui, mas não está nos meus planos falar nessa noite sobre contribuição na igreja, mas sim sobre a esmola e a justiça. Então nós compreendemos logo de cara que esmola é uma coisa e oferta na igreja é outra coisa. Se você achava que esmola e oferta era a mesma coisa, então não é a mesma coisa, são duas coisas distintas, diferentes. Normalmente, muitas vezes a gente se pergunta, será que devemos dar esmolas? Devemos dar esmolas ou não? Devemos ajudar uma pessoa que pede no semáforo, que pede no estacionamento, que pede na rua? Devemos dar uma esmola, uma contribuição para essas pessoas? Às vezes a gente se questiona em relação a isso. E pensamos, se aquela pessoa pegar esse dinheiro para comprar pinga, se essa pessoa pegar esse dinheiro para comprar drogas, para satisfazer um vício, se nós entregarmos um dinheiro para alguém, para ele se drogar, nós não estamos fazendo bem para essa pessoa, não é verdade? Nós estamos ajudando ela a se matar. Então devemos ou não dar esmolas em algumas situações. Alguns argumentam, inclusive,
que ajudar as pessoas carentes é um trabalho exclusivo do Estado, do governo. Alguns argumentam que ajudar os pobres, os extremamente pobres, necessitados, deve ser algo feito pelo governo federal, governo estadual e o governo municipal. Alguns categoricamente afirmam isso. Mas existe um filósofo australiano e professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, chamado Albert David Singer. Ele diz que nós devemos, esse filósofo, ele diz que devemos fazer esmola. Devemos contribuir com as pessoas com esmola. E o argumento dele é que se você souber nadar e você vê uma criança cair no rio, uma criancinha pequena, você não vai pensar duas vezes. Você vai se jogar lá e vai salvar a criança. Vai ser algo como automático. E mesmo que ali haja um policial, alguém que trabalha para o governo, você não vai esperar. Você vai automaticamente buscar salvar aquela criança. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, nos anos 80, se não me falha a memória, que sempre falha, mas eu espero não falhar agora, anos 80, acho que anos 90, houve no Brasil um sociólogo muito famoso, chamado Betinho. Só para vocês se situarem, no primeiro governo do ex-presidente Lula, o Betinho, juntamente com várias pessoas conhecidas no Brasil, criaram um projeto Fome Zero. E o Betinho tinha uma frase que ele dizia: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. E a gente sabe que é verdade, né? Quando a gente faz os retiros, os encontros, a gente vê a pressa na hora do almoço, na hora da janta, e você vê o tamanho da montanha que os irmãos fazem, né? Então, quem tem fome realmente tem pressa. Brincadeiras à parte, realmente, a pessoa que está necessitada, ela quer logo ser suprida. E isso é uma realidade. Mas sobre isso, muitos estudiosos, muitas pessoas têm muitos pareceres, muitas ideias a respeito. Mas hoje eu quero estabelecer algumas bases neotestamentárias do Novo Testamento. Não vou dizer que sejam bases bíblicas, porque talvez, se eu fosse buscar uma base bíblica, eu teria que ir em Êxodo, teria que ir no Velho Testamento. Então eu vou apenas a alguns textos do Novo Testamento, para a gente ter uma base neotestamentária do Novo Testamento, do Evangelho, sobre essa questão de esmolas, sobre essa questão de contribuição às pessoas necessitadas. E eu espero nessa noite que o Espírito Santo, tanto em relação à igreja, nós todos como organismo e como uma instituição, e também sobre a vida individual de cada um de nós como cristãos, o Espírito de Deus possa trabalhar dentro de nós e nos tornar mais generosos e nos tornar mais produtivos nessa área de esmola e de fazer o bem às pessoas necessitadas. Você pode dizer amém? Então eu quero compartilhar 5 pontos sobre esse assunto. E o primeiro, número 1, é que todos devem dar esmolas, principalmente o cristão. Todos devem dar esmolas, principalmente o cristão, baseado no Novo Testamento, baseado principalmente nas palavras de Jesus. Essa prática precisa ser uma prática de todas as pessoas de bem que existem na terra, e principalmente pessoas que são cristãs.
Isso está baseado lá em Mateus 6,2, que nós lemos. Você deixa aberto aí, Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmola. Quando, pois, deres esmola, diz o Senhor Jesus. Então a palavra aqui não é se você der uma esmola. Não é assim, colocado como se fosse algo opcional que você pode ou não fazer. Mas Jesus diz: quando, pois, deres esmola. Fica subentendido que dar esmola seria algo que aconteceria na vida de cada seguidor de Jesus. Quando, pois, deres esmola. Então, uma pessoa, um seguidor de Jesus, espiritualmente saudável, com uma espiritualidade saudável, ele vai ajudar os necessitados que ele puder. Ele vai contribuir com as pessoas necessitadas que ele puder. Em Mateus 5,42, o próprio Senhor nos diz: dá a quem te pedir, e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Irmãos, eu confesso para vocês, irmão Jardel, segura firme aí os olhos, faz igual o Tom e Jerry, bota um palito aí no olho. Eu sei que grande é a tua luta, mas aguenta firme aí. Não comecei nem a pregar, o irmão está dormindo, a pregação está ruim, né, Jardel? Então veja bem, mas eu sei que o Jardel trabalha de noite, né? Então não é fácil às vezes, né? Mas veja bem, Jesus disse: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que ele emprestes. Eu confesso, irmãos, que eu já tentei fugir de algumas pessoas porque eu sabia que elas iam me pedir. Porque elas, toda vez que elas me procuram é para pedir alguma coisa. Então, lá vem. Mas de vez em quando eu me lembro, Jesus disse: não se esconda, fique aí, aguenta aí. E lá estou eu, então, tá bom, Senhor, vamos lá, vamos em frente aí. Devemos nos alegrar, irmãos, em poder ajudar as pessoas que necessitam, pois o próprio Senhor nos diz assim: é melhor dar do que receber. Em Atos 20:35, Paulo diz isso, que o Senhor declarou: mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente sabe que tem algumas pessoas que eles só pensam em receber, eles só vivem para pedir. Mas por que é melhor dar do que receber? É uma coisa óbvia, né? Porque quem dá é porque tem. É melhor dar, porque se você puder dar, é porque você tem. Mas se você só quer receber, é porque você não tem. Mas sabe qual é o problema de quem tem? É porque quem tem será dado mais ainda. Será dado mais oportunidade, será dado mais dinheiro, mais recursos, mais alegria, mais felicidade, mais paz. Quem tem vai ter mais. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Talvez por isso que pessoas que prosperam, prosperam bem. E pessoas que não prosperam, normalmente, vai de mal a pior. Muitas vezes. Então, vamos nos posicionar diante das necessidades como aqueles que dão, como aqueles que repartem, como aqueles que ajudam o necessitado. Você pode dizer amém? Segundo ponto. Esse é muito importante. Dar esmola é fazer justiça. É claro, irmãos, que dar esmola, ajudar quem precisa, a gente pode falar que é um ato de misericórdia, que é um ato de bondade. Mas quando nós pensamos em ajudar alguém, e a gente vê isso como um ato de misericórdia da nossa parte, um ato de bondade da nossa parte, nós corremos um risco de que aquilo que nós estamos fazendo é para o nosso engrandecimento, é para a nossa vanglória, da gente achar que a gente é gente boa,
que a gente achar que a gente é gente de misericórdia. Então isso é muito perigoso ao nosso coração. Mas aqui o Senhor está dizendo no versículo 1, Mateus 6:1: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Em algumas traduções diz justiça. Qual a tradução aí que diz justiça na sua Bíblia aí? Mateus 6:1. Onde é que diz que é justiça? Na sua Bíblia diz justiça. Versículo 1. Ok, algumas Bíblias. E qual é a tradução que algumas dizem que é esmola? Esmola. Agora, irmão, eu estou invocado. O que diz na Bíblia de vocês mesmo? Não é justiça? Não é esmola? Então o que será que está dizendo aí mesmo? Esmola. Muito bem. Obrigado. Vamos participar, isso aí me ajuda. Versículo 1 na parte A, esmola. E em algumas traduções dizem justiça diante dos homens. Então, dar esmola, ajudar o necessitado, é um ato de justiça. Nós estamos nos movendo, fazendo algo que é um ato de justiça. Então nós vamos entender que não é justo que o ser humano passe necessidade. Não é justo que uma família passe necessidade. Não é justo que crianças não tenham leite, não tenham pão. Então, quando nós contribuímos, quando nós entregamos a esmola, nós estamos trabalhando por justiça. Existe uma promessa no próprio Sermão da Montanha do Senhor Jesus, que ele diz: bem-aventurados ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diga glória a Deus. Mateus 5:6. Você tem fome de justiça? Você tem desejo de justiça na terra? Então dê esmola. Contribua com o necessitado, ajude quem precisa. Faça alguma coisa por alguém que necessita, que você vai praticar a justiça. Talvez nós não conseguimos mudar o mundo inteiro, fazer justiça no mundo inteiro, mas podemos fazer justiça para uma pessoa, podemos fazer justiça para uma família, podemos mudar o destino de alguém. E talvez esse alguém que é ajudado, que é ministrado, possa ser usado por Deus para fazer justiça a uma multidão de gente. Você pode dizer amém? Então vale a pena ajudarmos alguém que precisa e que necessita. Agora, queridos, segundo a palavra do Evangelho, fazer justiça não é viver sempre na necessidade e pedindo. Quem recebe o benefício, quem recebe a esmola, quem recebe a ajuda, se ele continuar vivendo a sua vida continuamente sendo necessitado, sendo um pedinte, já não será mais justiça o que está acontecendo em relação a essa pessoa. Então não será justiça manter alguém pedinte eternamente. Não será justiça alguém que sempre vai depender dos outros para a sobrevivência. Então o próximo passo no caminho da justiça é fazer a pessoa que pede sair daquele estado, sair daquela condição, sair daquela miséria, sair daquela necessidade. Para que a justiça continue, o pedinte precisa mudar o seu estado. O pedinte, o necessitado, precisa sair da miséria para o suprimento, para a provisão. Você pode dizer amém? Queridos, quando Deus criou o homem, criou a natureza, Deus primeiramente pôs os recursos na terra.
Os recursos de Deus eram suficientes para que ninguém passasse necessidade, para que ninguém passasse fome. Todos tinham em abundância. Deus colocou os recursos na natureza para que todos se autossustentassem. Jesus mesmo nos diz nesse sermão da montanha que Deus, o Criador, Ele faz o sol nascer para todos, indistintamente. Não precisa ser bom, não precisa ser santo, não precisa ser branco, ser preto, ser pequeno, ser grande. Não, Deus dá o sol para todo mundo. Todos têm o sol para se mover, para trabalhar, tem o dia inteiro para fazer alguma coisa. Isso é dado a todos. Deus estava pensando que todos deveriam buscar e ter os seus próprios recursos. Você pode dizer amém? No capítulo 2 de Marcos, no versículo 11 e 12, diz assim: Jesus dizendo a um paralítico, aquele paralítico que os 4 amigos levaram pelo telhado, Jesus disse para ele assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aquele paralítico, ele teve que ser ajudado para chegar na presença de Jesus. Ele era alguém que vivia na cama dia e noite. 4 amigos o ajudaram. 4 pessoas pegaram ele, subiram pelo telhado, abriram um buraco do telhado e colocaram ele diante de Jesus. Ele foi colocado. Ele tinha que ser ajudado. Ele não tinha como por si mesmo chegar até a presença de Jesus. Mas quando ele chega na presença de Jesus, Jesus dá uma ordem para ele: homem, levanta-te, sai dessa cama. O que tu está fazendo aí? Sai dessa cama, toma a tua cama, o teu leito e vai embora. A partir do momento que ele foi curado, não precisava mais que os amigos o carregassem. A partir do momento que ele foi curado, não precisava que os seus amigos colocassem ele na cama e levassem ele de volta. Não, agora ele podia pegar a cama dele. Não sei se ele podia encaixar, não sei como é que ele, se era a cama mesmo inteira. Eu só sei que ele pegou a cama e ele foi embora carregando a cama. Não era mais preciso que ninguém o ajudasse. Ele agora tinha condições, curado por Jesus, de carregar o seu fardo, de carregar a sua cama, de ir embora com as suas próprias forças. Você pode dizer amém? Então a obra de justiça do Senhor é fazer com que pessoas necessitadas comecem a ter seu próprio sustento, ter a sua própria maneira de sobrevivência, viver por si mesmo, viver por sua própria conta. Quando estão entendendo, diga amém. É por isso que quando temos filhos, eles vivem conosco e nós sustentamos nossos filhos. Mas quando eles crescem, estudam, se formam ou não, trabalham, se casam, eles devem se autossustentar. Eles devem sustentar a sua casa, o seu lar, a sua família. É assim que é o processo do crescimento humano. É assim que o Senhor Deus quer que aconteça na vida das pessoas, que cada pessoa tenha condições no momento certo de se autossustentar e de viver com as suas próprias forças. Você pode dizer amém, querido? Isso é justiça. Então, queridos, uma vez um missionário que se proclamou missionário, ele começou a me visitar lá na Polimar. E esse missionário me pediu, eu ajudei. Mas eu percebi que toda semana ele ia pedir. E aquilo me incomodou.
Não que eu não quisesse mais ajudar. E realmente, quando eu via ele, dava vontade de... Já foi embora? Está por aí ainda? De me esconder. Só que um dia eu tive que confrontá-lo. Porque na minha cabeça, eu não creio que um missionário, que um pastor, que um servo de Deus, que um profeta de Deus, ele precisa ir na casa das pessoas, na casa dos empresários, para conseguir o seu sustento, para conseguir alguma coisa para exercer o seu ministério. Para mim tem alguma coisa errada nisso. Porque se Deus chamou alguém para fazer alguma coisa, Deus vai dar o suprimento. Se Deus chamou alguém para trabalhar só pregando, se foi um chamado de Deus, então Deus vai dar um suprimento. E se Deus não der o suprimento, então que essa pessoa vá arrumar um trabalho, vá se autossustentar, vá arrumar um emprego. E eu questionei ele. Eu disse: irmão, eu não acredito que quando Deus chama alguém, a pessoa fica pedindo igual você faz, não. Aí, a partir daí, quando ele me via, ele corria de mim, não queria mais passar por mim. Então o plano de Deus, queridos, não é que pessoas fiquem sempre recebendo, dependente do outro, dependente de alguém. Existe uma cultura da miséria. Tem uma história que eu vi o pastor J.B. Carvalho contar, que eu não estou me lembrando bem, mas alguém ia levando alguma coisa, e a pessoa pediu: ei, me dá um pouco para mim. Aí ele disse: não, eu estou carregando aqui, é uma injeção, é uma vacina. Aí o camarada: pô, então aplica aqui. Então tem gente que é tão pedido, tão pidão, que ele quer qualquer coisa que você tenha, ele quer pedir. Então existe, muitas vezes é estabelecido uma cultura da miséria na vida das pessoas. Elas se acostumam à miséria, elas se acostumam a pedir, a ser necessitado, a ser um coitado. Então esse tipo de sistema nós não podemos ajudar, nós não podemos contribuir, nós temos que romper esse sistema, porque é um sistema maligno, é um sistema destruidor da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, irmãos, a gente sabe que muitos políticos no nosso país são eleitos por causa da cesta básica. No passado a gente via claramente isso acontecendo, e é o político que as pessoas dizem: fulano de tal é bom, ele dá a cesta básica. E as pessoas estão recebendo cesta básica e se mantendo na miséria, se mantendo no cabresto. Há um sistema da pobreza, da miséria, que alguns exploram e se dão bem. Vocês acham que esses que dão cestas básicas, dão dinheiro para o eleitor, vocês acham que eles tiram do bolso deles para fazer isso? São ladrões do povo, são ladrões da merenda escolar, são ladrões da educação, são ladrões da saúde, são ladrões do dinheiro público. E nós temos que denunciar isso, e não podemos aceitar isso. Eu fico com vergonha, irmãos, quando eu vejo, não, o pastor diz, alguns pastores dizem para mim: não, fulano estava aqui na igreja, aí ele me deu R$500, eu peguei e botei no bolso. Eu vejo crentes falar isso. Misericórdia, irmãos, que miserabilidade. Nós não podemos entrar e ajudar esse sistema diabólico e maligno da corrupção e da miséria, de pessoas que se aproveitam da miséria do ser humano para se dar bem, queridos. Quando estão entendendo, diga amém. Não receba favores, irmão, de políticos.
Não receba dinheiro de políticos. Vamos exigir melhor educação, melhor saneamento básico, vamos exigir mais saúde, mais hospitais, vamos exigir coisas para a cidade, para o bairro, que beneficie o país, a nação, e não somente você, e não somente uma pessoa, por detrás do pano, escondido. Irmãos, isso é trevas, isso é diabólico, e nós temos que alumiar no meio dessa escuridão. Você pode dizer amém, querido? Servo de Jesus tem caráter. Discípulo de Jesus tem caráter. Tem caráter, irmãos. São pessoas que brilham no meio das trevas. São fiéis ao Evangelho. São fiéis à doutrina da palavra de Deus. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Terceiro ponto. São 5, falta só 2. 3. A justiça da esmola se complementa com a oportunidade de trabalho. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12, não vai dar tempo para você procurar, você anota aí. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha a ética da palavra, do Evangelho. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Irmãos, quem não trabalha tem muito tempo para se meter na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. Então, irmãos, dar a alguém tem um limite. Qual é o limite? O limite é a oportunidade de um trabalho digno. A pessoa, ela vai receber até que ela tenha uma oportunidade de um trabalho digno. Um trabalho digno é um trabalho honesto. É um trabalho, não importa onde que é, não importa se a pessoa se suja da poeira, da lama, se pega sol, não importa se é em qualquer lugar que seja, mas se ela trabalha e ela se esforça, é um trabalho digno. Então, o dar para alguém termina quando essa pessoa tem a oportunidade de um trabalho digno. Quando ela pode, através do trabalho, conseguir o seu próprio sustento. Então aí o dar se encerra. Se alguém rejeita um trabalho digno, diz aqui a palavra, que essa pessoa também não coma. É sério. Trabalho digno quer dizer que a pessoa não vai roubar, que a pessoa não vai mentir, que a pessoa não vai matar, que a pessoa não vai ultrapassar os limites da sua vergonha pessoal, da sua moral, para ganhar o dinheiro. Isso é um trabalho digno. Então, se a pessoa tem a oportunidade de um trabalho digno e ela não quer, e ela rejeita, a palavra está dizendo que ela também não coma. Ou seja, vai morrer, né? Se não come. Então, queridos, tem muita gente, muitas pessoas que se acostumaram com a preguiça e não querem trabalhar. Essas pessoas, elas têm a oportunidade, mas elas não abraçam, elas não pegam pela mão. Não é o caso de muitos que estão procurando e não conseguem. Mas estou falando de pessoas que têm a oportunidade, que têm a chance e elas rejeitam. Elas não querem aquele trabalho. E eu quero contar aqui uma velha história, eu sei que já falei muitas vezes, mas é a única que eu lembro, do rapaz que ia na rede para ser enterrado vivo. Vocês sabem, né?
E aí alguém perguntou: o que está acontecendo? Vamos enterrar o fulano, ele não quer trabalhar, então vamos enterrar ele vivo, levando ele na rede. E ele falou: para aí, eu tenho arroz, eu posso dar arroz para ele comer. Aí ele botou a cabeça para fora da rede e perguntou: esse arroz está pilado ou não? Aí o cara: não está pilado não. Aí ele disse: segue o enterro. Então tem muita gente que está assim, dessa maneira, segue o enterro. Prefere morrer, não é um desgraçado, prefere morrer do que trabalhar, dar um prego na barra do sabão. Que é muito fácil, né, irmão? Pegar um prego no sabão é a coisa mais fácil que tem. Mas tem gente que não quer fazer nada, não quer fazer nem isso. Então, queridos, nós como cristãos individualmente, como igreja viva e instituída, devemos desejar trabalhar em projetos e ações que não só dê esmola para as pessoas necessitadas, mas também emprego e renda. Depois que a pessoa se alimenta, como diz aquele velho ditado, a pessoa precisa então agora do anzol, da minhoca, para pescar. Porque o rio já tem, ela precisa agora pescar. O irmão Cláudio gostou dessa palavra, né? Pescar. Uma Marinha parece também que gosta desse negócio de pescar, né? Pescar, irmão, pescar por conta própria. Ir até o rio, lançar o anzol e pegar o seu próprio peixe. Nós não devemos querer fazer ações às pessoas que nunca tira elas do estado de pedinte. Nossas ações precisam ir para um nível mais à frente, de fazer com que as pessoas possam trabalhar e desenvolver financeiramente. Talvez a gente vai precisar conduzir pessoas a capacitações, a treinamento. Talvez as pessoas não saibam o que fazer, não tenham ideia de como sobreviver, mas podemos conduzir essas pessoas a treinamentos, a capacitações que as leve a ter um trabalho, a ter um desenvolvimento, a sair da miséria. Temos que pensar em ações, em projetos que contemple um passo mais adiante, para que realmente nós possamos fazer justiça. É muito fácil, irmãos, a gente simplesmente colocar a mão no bolso e tirar uma moeda e dar para alguém. Mas talvez nós precisamos sentar com elas, conversar sobre a vida delas, saber das suas necessidades e ajudá-las a encontrar um caminho de prosperidade, um caminho de providência, um caminho de provisão para sair da miséria. Você pode dizer amém, querido? Quarto, a justiça do Evangelho entre os que têm e os que não têm. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia aí e você lesse comigo 2 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Segunda de Coríntios, capítulo 8, versículo 13 até o 15. Eu quero ler com você. Eu acho esses versículos aqui muito especiais para esse tema. Vamos lá então. Se você não encontrou, anote aí, depois você pode ler. São Paulo apóstolo diz assim, na sua carta aos Coríntios, segunda carta: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta.
essa comparação que Paulo, olha aqui para mim, tá bom, só até o 15. Essa comparação que Paulo apóstolo faz aqui é em relação a uma passagem lá no livro de Hebreus, ou aliás, de Êxodo, quando começou a cair o maná do céu, e Moisés disse: cada um pegue apenas a porção necessária para o dia. Então, se alguém tinha 10 filhos, ele pegava 10 porções. Então, quem colhia muito não passava necessidade. Aquele que tinha 2 filhos, pegava a porção para os 2 filhos, a família e os 2 filhos. Então, quem colhia pouco, quem colhia muito, havia igualdade, todos comiam. Mas aí um grupo de avarentos, olho gordo, ansiosos, depressivos, eles acharam que deveriam guardar para outro dia. Vai que não cai mais, vai que não tem lá a comida, né, irmão Cláudio? Vai que não sai lá aquele jantar, né? Então eles pensaram o seguinte: eu vou pegar sobrando, vou pegar para o dia de amanhã. Mas a ordem de Moisés era: só pegue por dia, só pegue por dia, o pão de cada dia. Mas eles, alguns, né, com essa ansiedade, com essa angústia, eles pegaram para o dia seguinte. Mas o que aconteceu? Apodreceu, estragou tudo. Ainda levaram a repreensão de Moisés. Seus incompetentes. E assim por diante. Por quê? Porque eles não creram, eles não descansaram, eles não obedeceram. E aqui Paulo faz essa comparação com esse texto de Êxodo, e ele fala sobre uma igualdade. Ele fala: olha, vocês vão contribuir, não é para que vocês tenham em falta, fiquem sobrecarregados, mas é para que haja igualdade. Tem muita gente que quando lê isso aqui, e eu também já li com esses olhos, ele pensa que é comunismo, igualdade, né? Que é todo mundo ter igual, mas não é isso que está dizendo aqui. A igualdade aqui é o seguinte. Vou chamar aqui a minha esposa, falar aqui da igualdade. Gente, essa aqui é minha esposa, viu? Casei com ela tem 23 anos. Ainda bem que eu acertei aqui a data, né? Então a igualdade é o seguinte. Vamos dizer que nós somos 2 igrejas, que Paulo está se referindo às igrejas, né? Em cidades diferentes. Então, essa aqui é a igreja da Judéia, e eu sou a igreja de Corinto. Então, nesse momento na história, a igreja da Judéia está passando uma crise financeira muito grande. Mas a igreja de Corinto é próspera. Corinto está passando de uma forma melhor pela crise financeira. Então, eu, igreja de Corinto, eu vou ajudar, eu vou ofertar na igreja da Judéia, porque eles estão precisando, certo? E qual é a igualdade? É a seguinte: mais na frente, quando eu, igreja de Jerusalém, se porventura eu tiver necessidade, a igreja da Judéia já passou pela crise, já prosperou, agora vai ter igualdade. Como igreja de Corinto ajudei a igreja da Judéia, agora a igreja da Judéia vai poder me ajudar. Então essa é a igualdade. A igualdade é que hoje eu contribuo com você, porque você precisa, mas amanhã você vai contribuir comigo se eu precisar. Você pode dizer amém? Então essa é a igualdade. A igualdade não é que eu tenho 10, aí não fica a vida, eu te dou 5, eu fico com 5. Irmãos, essa igualdade é burra. Porque se eu tenho 10 e você não tem nada,
eu simplesmente vou fazer ficar igual, 5 para cada, você vai continuar recebendo, e eu vou me sobrecarregar, porque você aprendeu a ser receptor, só quer receber. Essa igualdade é para a morte, é para a destruição, não é isso igualdade. Então igualdade não é eliminar os ricos, os prósperos. Igualdade é eliminar a pobreza e a miséria. Quando estão entendendo, diga amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Bem forte esse aplauso. Glória a Deus. Queridos, não é vantagem alguém ser sempre necessitado, ou igualar todos na pobreza. Irmãos, honestamente falando, qual é a vantagem de tornar todo mundo miserável? Todo mundo é igual, todo mundo pobre e miserável. Que vantagem tem nisso? Todo mundo morrer de fome, todo mundo comer o pão que o diabo amassou. Que vantagem tem isso? Então a igualdade precisa ser na oportunidade de trabalho, que gera provisão ou prosperidade. Querido, não inspira ninguém eu pensar assim: olha, eu não tenho, então que você também não tenha. Eu não tenho, então pode tirar de você. Que vantagem tem isso, irmãos? Tu não pode ser rico, não. Tu não pode prosperar, não. Tu não pode crescer financeiramente, não, porque eu não cresci. Então pode tirar dele, pode arrancar dele, pode eliminar ele, pode. Que vantagem tem isso? Sabe o que é isso? É inveja, olho grande e até roubo. Alguém tirar do outro porque o outro tem mais, simplesmente porque o outro tem mais, não justifica, é roubo, está roubando, está tirando. Agora, irmãos, se alguém prospera, se alguém avança financeiramente, pelo trabalho, pela inteligência, pela sua capacidade, pelo seu preparo, porque se preparou, porque estudou, eu olho para essa pessoa, eu estou mais pobre do que ela, eu estou mais necessitado do que ela, mas eu olho para ela, ela me inspira. Mas eu não quero arrancar dela, eu não quero tirar dela, eu não quero roubar dela. Eu quero saber como é que ela fez para ela crescer, como é que ela fez para ela prosperar, e vou aprender com ela para pelo menos seguir alguma coisa e prosperar em alguma coisa na minha vida. Irmãos, foi assim que eu prosperei. Não estou dizendo que eu sou rico, mas eu prosperei um pouco. E eu prosperei, irmãos, vendo o meu cunhado lá em São Paulo, principalmente, vendo a minha irmã mais velha. Porque, queridos, na minha mesa eu cansei de comer, eu sei que muitos aqui, comer arroz com sardinha, arroz com ovo. É bom, né? Não é ruim não, né? Mas todo dia, né? É complicado. Pão. Comer pão. Só dava para comer pão. Aí eu viajava para São Paulo, irmãos. Aí eu via a mesa da minha irmã na minha casa. Eu louvo a Deus porque tinham que comer. Mas era 3 panelas, 2 panelas. Eu ia na casa da minha irmã, eu via lá umas 10 panelas na mesa, um monte de variedade de comida. Na casa da minha outra irmã, eu via lá. Irmãos, quando chegavam as férias, eu queria ir para São Paulo, onde minhas irmãs. Teve uma vez que eu cheguei lá com 60 e poucos quilos e voltei com quase 80. Maravilha, o céu. E eu quis, irmãos, eu falei, poxa, quando eu crescer, eu também quero ter uma mesa que tenha muitas panelas e tenha muita comida na minha mesa. Aquilo me inspirou, irmãos, a querer prosperar, a querer melhorar de vida. Então,
Queridos, prosperar é bênção, ter recursos é bênção. Deus quer nos dar. E alguém diz assim, como eu também já pensei: se eu tiver só para me vestir, comer, beber e dormir, tá bom. Tá bom não, irmãos. Isso é egoísmo, é pensar só em você. Nós precisamos ter para repartir, precisamos ter para ir fazer esmola, para ajudar pessoas, para fazer projetos. Precisamos ter em abundância, e Deus quer nos abençoar dessa maneira. Você pode dizer amém, querido? Porque Deus é o Deus que é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu quero falar o último ponto para nós concluirmos. A motivação correta de dar esmola. Mateus 6:1. Vamos ler? Você marcou aí, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Versículo 2: Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A nossa motivação, irmãos, de dar esmola, de ajudar quem precisa, não pode ser para a gente tocar trombeta, para a gente falar para os outros, para a gente mostrar para as pessoas que nós somos gente boa, que nós fazemos o bem, que nós contribuímos, que nós somos humanos, gente fina. Não, irmãos, Jesus está dizendo que não podemos ter essa motivação. O pastor Júnior Bueno estava falando, eles fizeram um projeto de cestas básicas na primeira onda do Covid, e ele estava falando que não iria bater fotos entregando as cestas básicas, porque ia tocar trombeta e ia também ferir a dignidade das pessoas que estavam recebendo, talvez humilhar aquelas pessoas. E a igreja, as pessoas que estavam ali contribuindo, iam se aparecer, iam fazer propaganda, iam tocar trombeta. Jesus está dizendo que quando nós fizermos o bem para alguém, dermos esmola, ajudarmos uma pessoa, não é para ficarmos falando, não é para nós fazer com que isso se torne conhecido por nossa própria boca. Então, queridos, se alguém quiser falar, se alguém que recebeu quiser testemunhar para alguém, falar para uma pessoa, nós não podemos controlar isso. Mas nós, que somos os autores da ação, da esmola, da ação, da misericórdia, a nossa motivação não deve ser nos aparecer diante dos homens, tocar trombeta, fazer que todos saibam que nós estamos fazendo algo. Jesus está nos ensinando isso. Não devemos falar: eu ajudei, eu contribuí, eu tirei aquela pessoa da miséria, eu ajudei aquela família, eu ajudei aquele necessitado, eu dei emprego para tantas pessoas, eu ajudei aquela pessoa que estava hospitalizada. Não, queridos, a motivação não pode ser que nós venhamos aparecer diante dos homens. Eu vou fazer essa ação aqui, vou bater foto, vou botar no Facebook, no Instagram. Misericórdia, irmãos. Jesus está dizendo: se vocês fizerem isso, vocês não vão ter galardão de Deus, vocês não vão ter recompensa de Deus.
Quem faz isso é os hipócritas. Eles fazem isso nas igrejas, né, entre aspas, sinagogas, nas ruas, para ser aplaudido pelos homens. Então, queridos, se nós fizermos alguma ação para ajudar alguém e ficarmos contando e falando, nós já teremos recebido a recompensa, os aplausos dos homens. Então, queridos, a tua mão direita deu, a tua mão esquerda, esqueça. Ou seja, coloca isso no esquecimento. Não fique alardeando, proclamando. Porque se nós fizermos como Jesus mandou, o nosso Pai Celestial vai nos recompensar. Nós vamos ser surpreendidos, irmãos, por Deus. Deus vai nos recompensar. E a recompensa é tanto agora como na eternidade. E eu concluo, irmãos, lembrando aquela passagem de Mateus 25, quando Jesus diz para os que tiverem à sua direita: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes. Vocês vão ser galardoados. Venha, entra para o gozo do Pai. Aí eles, surpreendidos, surpresos, uai, igual o mineiro, uai, Senhor, como é que foi isso? Eu não me lembro dessas coisas. Quando foi que nós te demos comida, te vestimos? Quando foi que nós te demos água? Não tem na minha mente, Senhor, que eu tenha feito isso para ti. Eu não me lembro. Aí Jesus diz: quando vocês fizeram um desses pequenininhos. O que é um pequenininho? Um necessitado, desconhecido, desprezado, alguém qualquer aos olhos da sociedade. Quando vocês fizeram a um desses pequenininhos que creem em mim, vocês fizeram para mim. Vocês, irmãos, vocês entendem que eles chegaram lá, eles não tinham essa cobrança. Eles não foram lá esperando: opa, eu fiz tanta coisa, eu servi tanta gente, agora o Senhor vai ter... Não, é graça. É graça. O Senhor dá porque Ele quer dar, porque Ele tem prazer de dar. Não havia, na vida daqueles que estavam recebendo, não havia algo contabilizado, não havia algo escrito, o mês, o dia, o evento, o local, não havia. Apenas pessoas que viveram o Evangelho, que serviram, que amaram, que entenderam que não mereciam nada, não eram dignos de nada, mas que Deus os havia amado, mas que Deus os havia perdoado, mas que Deus os havia dado tantas coisas: perdão, salvação, transformação, provisão. Simplesmente viveram essa graça, viveram essa comunhão. E aí, quando chega diante do Pai, surpresa, surpreendidos, galardões: vinde benditos do meu Pai. Você pode dizer aleluia? Então, querido, a mão direita fez, a esquerda esqueceu. É triste, irmãos, quando pessoas se acham dignas diante de Deus. É risível quando pessoas se acham dignas de alguma coisa. Aí quando não recebe, vira o capeta. É igual a irmã do bolo. Você lembra da história da irmã do bolo? A irmã do bolo, era aniversário da igreja, pastor Hernandes Dias Lopes ia pregar na igreja. Era aniversário da igreja, a irmã fez o bolo do aniversário. Aí o bolão lá feito, todo mundo comeu o bolo, mas ninguém falou do bolo, ninguém comentou do bolo, ninguém agradeceu o bolo. E a irmã, depois do culto, disse: não tem mais bolo, não tem mais bolo.
ela queria a recompensa dos homens, ela queria os aplausos dos homens, ela exigia algo em troca. Queridos, nós precisamos viver a graça de Deus de tal maneira que nós não estamos preocupados com os aplausos, preocupados com os elogios de A, de B e de C. Simplesmente nós vivemos a graça, vivemos o amor, vivemos o evangelho, vivemos o reino, vivemos em liberdade, e tudo que vem, e tudo que acontece, levantamos as mãos, agradecemos, louvamos a Deus. Tudo é por graça, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode dizer aleluia, você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Pessoas, irmão, deixa a comunhão porque se acham merecedores, se acham pessoas boas. Mas quem sabe que é agraciado, irmãos, tem a alegria de servir e esperar a recompensa do Pai Celestial.